Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 70 e vamos ver dos aforismos 277 até o 280. Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns temas muito interessantes e um deles eu acho maravilhoso porque é uma das coisas que mais me move nessa vida e a gente ainda não abordou com muita profundidade nos vídeos anteriores. É sobre a educação e sobre o papel do professor e do educador como sendo um grande construtor de pontes, alguém que ajuda no desenvolvimento da sociedade e da transformação de nós como seres humanos. Eu vou ler, gente, nesse vídeo, lá mais pro final, um texto incrível que eu compartilhei no meu blog anos atrás, 2014, e foi um dos textos mais bonitos que eu já li até hoje, para homenagear, de certa forma, os professores e o quanto essa profissão ela é extremamente importante, transformadora na sociedade. A meu ver, a profissão de educador é a de maior importância, é a profissão mais importante dentro da sociedade. Tenho certeza que vocês vão gostar desse texto que eu vou ler no final. E a gente vai falar também de outros temas, como por exemplo a ostentação, vamos falar bastante sobre isso, o quanto a ostentação é algo bobo, algo tolo, de pessoas que não buscam um maior crescimento, evolução espiritual, humana, de realmente querer ser alguém melhor a cada dia. Ostentar é algo muito pobre, muito pequeno, algo que a gente pode colocar totalmente de lado, não precisamos disso, entre outras temáticas. Antes da gente começar, como sempre peço para vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer, atingir cada vez mais pessoas. É assim que o YouTube funciona. Quanto mais curtidas ele reconhece que é um conteúdo relevante e assim distribui para mais pessoas. Então conto com a gentileza de vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão conhecer esses estudos, beleza? Vamos lá para o 277. Antes de começar, gente, só fazendo uma ressalva de que esse aforismo ele é gigantesco, assim, eu acredito que seja o maior dentro desse livro, eu vou demorar um pouquinho na leitura dele. Diz assim: ostentar os talentos é fulgor das qualidades, cada qual tem a sua vez, aproveite-a, ninguém pode triunfar todos os dias, há sujeitos bizarros nos quais o que é pouco brilha muito e o que é muito brilha até causar admiração. Quando se tem eminência e talento para exibi-la, o resultado é o prodígio. Há nações que sabem ostentar e os espanhóis o fazem com superioridade. Tão logo foi criado, surgiu a luz para dar-lhe fulgor. A ostentação satisfaz, supre o que está faltando e dá a tudo uma segunda existência, ainda mais quando é sustentada pela realidade. O céu que confere as qualidades nos incentiva a ostentá-las. Uma coisa sem a outra seria destempero. Fazê-lo requer arte. Até o mais excelente depende da circunstância que nem sempre é apropriada. A ostentação se sai mal se o momento não é oportuno. Não devemos tampouco nos exibir de modo afetado, pois a ostentação beira a futilidade e a futilidade o desprezo. Deve a ostentação ser muito moderada e não transformá-la em vulgaridade. E entre os sábios, a exibição em excesso está algo desacreditada. Com frequência, envolve uma certa eloquência muda. Em um, mostrar a perfeição como por descuido. Em um, mostra a perfeição como descuido. O encobrimento discreto constitui o mais persuasivo alarde, pois a privação desperta a curiosidade. É grande destreza não revelar toda a perfeição de uma vez, mas fazê-lo aos poucos, sempre acrescentando um pouco mais. Que cada ocasião gloriosa seja a premissa de outra maior, e que os aplausos concedidos à primeira aumentem a expectativa quanto às demais. Ufa, finalmente, gente, eu terminei a leitura desse aforismo. Vocês veem como ele é absolutamente enorme. Eu acredito que seja, como eu comentei, o maior dentro desse livro. Mas em tudo aquilo que eu li aqui, eu acho que o mais importante para a gente levantar é essa parte que diz assim: não devemos tampouco nos exibir de modo afetado, pois a ostentação beira a futilidade e a futilidade o desprezo. A ostentação, gente, é isso. É algo fútil, algo banal, algo vão.
E assim, quando eu estava lendo esse aforismo, eu fui na raiz da palavra, eu adoro conhecer as raízes das palavras. A palavra ostentação, gente, ela significa isso, uma coisa fútil, uma coisa vã. Eu até anotei aqui. É uma exibição vã ou inútil. É quando você se exibe de forma inútil, de uma forma que não vai agregar nada. Isso é ostentar. Tem muitas pessoas que ostentam coisas e tudo mais, e é um vazio. Elas por dentro elas estão extremamente vazias. Uma coisa que me fez lembrar muito quando eu estava lendo esse aforismo antes de começar esse vídeo, hoje em dia tem até músicas que o pessoal coloca esse termo. O principal hoje em dia vocês devem conhecer, que é o tal do funk ostentação. E tem outros também, mas o principal é o funk ostentação, no qual as pessoas que têm as suas músicas de funk, elas criam clipes. Nesses clipes eles aparecem com as Ferraris, os Corvettes, os carros mais caros do mundo, em mansões gigantescas, tudo com colar de ouro no pescoço, com relógio caro, com tudo, as coisas mais caras do planeta. Isso para ostentar. E aí por isso que tem esse termo, funk ostentação. Mas uma das coisas que pouca gente sabe é que tudo aquilo ali é alugado. As pessoas que fazem isso, os músicos, as pessoas das bandas, elas não têm dinheiro para possuir aquelas coisas. O que elas fazem? Elas alugam só para fingir uma realidade que não existe. Isso é ostentar, essa exibição vã inútil, que a gente transforma essa besteira. Eu acredito, né, que a melhor coisa, em vez da gente fazer isso, a gente investir o nosso tempo, nosso recurso, nosso dinheiro em algo que seja proveitoso para nós e para os outros, e que promova o nosso crescimento. Quanto mais a gente fizer algo pelo nosso crescimento interior, pelo nosso autoconhecimento e pelo dos outros, nós estaremos contribuindo imensamente para a evolução da humanidade. A gente já passou do tempo de ficar preso nessa coisa tão material, né? A gente está, como eu sempre comento, num movimento de transição planetária, e essas pessoas que ficam só na base da ostentação ainda não acordaram, ainda não atinaram para a vida, e de que isso não condiz com esse mundo que está sendo construído, no qual reina grandes valores e virtudes, que é o que eu mais falo ao longo de todos esses vídeos. Em resumo, gente, o que eu queria trazer para esse aforismo tão longo é essa noção de que a gente não ostente, porque ostentar é algo bobo, é algo inútil, é uma exibição que não tem um porquê, ela não tem um fundamento mais profundo. A gente sabe que não tem, e quem quer crescer de verdade, ser sábio, não entra por esse caminho. Vamos lá para o 278, diz assim: fugir da notoriedade em tudo. Quando os outros notam, até os talentos se transformam em defeitos. Isso nasce da singularidade que sempre foi censurada. O excêntrico sempre fica só. Mesmo a beleza se sobressai, é demérito, e fazendo-se notar, ofende. Ainda mais as singularidades desautorizadas, até mesmo pelos seus vícios. Alguns desejam ser conhecidos, buscando novas maneiras na ruindade para alcançar a fama. Mesmo no entendimento, o excesso degenera em bravata. Aqui ele está falando sobre você querer notoriedade, e que muitas pessoas elas buscam isso na base dos exageros. E aqui a gente já falou N vezes que tudo aquilo que é na base do exagero, na base dos extremos, não é bom. Na verdade é torpe, é algo muito ruim. Aqui ele está falando sobre isso, que se você busca as coisas de forma exagerada, você vai se dar muito mal. No finalzinho mostra isso muito bem. Mesmo no entendimento, o excesso degenera em bravata. Tem muitas pessoas que querem colocar excesso em tudo, inclusive até na questão do conhecimento. Se você é uma pessoa que tem muito conhecimento, não fique por aí vomitando. Eu já comentei essa expressão em outros vídeos. Não fique vomitando os seus conhecimentos, dizendo: eu sei disso, eu sei daquilo, eu sou maioral, porque isso é orgulho, isso é prepotência. E isso, em vez de fazer você crescer, você ser notado, muito pelo contrário, você vai ser ridicularizado, as pessoas vão fugir de você. E aí o que é o ideal? Se você tem bastante conhecimento, você ir compartilhando aos poucos, de acordo com a necessidade. Digamos que você esteja num local onde as pessoas elas precisam, de certa forma, aprender algo que você tem como oferecer, se coloque disponível, mas não force a barra.
Se as pessoas precisarem, vocês dizem, não, gente, eu posso ajudar nisso, naquilo. Se vocês precisarem, estou aqui, ó, podem contar comigo. Essa é a postura melhor. Eu tenho há muito tempo buscado ser assim, viver dessa forma, porque assim a gente consegue muito mais a questão de cativar as pessoas. Isso até me fez lembrar um pouco do que eu falei no vídeo mais recente sobre o carisma. O carisma também tem muito a ver com isso, de você não ser aquela pessoa exibida, que se acha, que fica com o rei na barriga, porque isso não é carisma coisa nenhuma. O carisma tem muito a ver com a humildade, você tem uma postura humilde. E aqui ele está falando disso de N formas, eu quis trazer para esse lado, mas tem esse lado da beleza também. Ele fala de pessoas que às vezes querem se sobressair pela beleza, e quando você faz isso a todo custo, a qualquer custo, você também perde muito de prestígio, porque isso é muito ruim, você querer ser melhor do que os outros porque você é belo, você tem um corpo atraente, mas isso não é tudo. Um corpo é só um corpo, mas o mais importante é o ser que habita aquele corpo. Se você é uma bela alma, se você tem um grande ser dentro de um corpo belo, maravilha. Não fique preso apenas na questão da beleza pela beleza, porque a beleza a gente sabe que ela vai embora e ela é algo muito superficial. Tem muitas outras coisas que a gente poderia levantar a partir desse aforismo, mas eu quis ir para os pontos mais importantes logo. Vamos lá para o 279, que diz assim: não responder a quem contradiz. Diferencia primeiramente se a origem é astúcia ou simplesmente vulgaridade. Nem sempre é teimosia, às vezes é um ardil. Portanto, preste atenção e não se deixe pegar pela primeira e nem se desdenhar pela segunda. Nada exige mais cautela do que o trato com um espião. E se tiver gazua para mentes, a melhor defesa é deixar a chave da cautela pelo lado de dentro da fechadura. Ou seja, aqui ele está falando muito rapidamente. Isso aqui também é um aforismo que a gente não precisa se deter tanto. Aqui ele está falando sobre a gente ter cautela. Lá no começo ele diz, é importante a gente retomar a parte do começo. Diferencia primeiramente se a origem é a astúcia ou a vulgaridade. Aí nem sempre a teimosia, às vezes é um ardil. Aí ele diz, preste atenção e não se deixe pegar pela primeira e nem se desdenhar pela segunda. A questão da astúcia e da vulgaridade. Tem muitas pessoas que são astuciosas, vulgares, e a gente precisa ter sensibilidade para identificá-las. A gente consegue isso como? Pelo autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulha no autoconhecimento, nós podemos perceber. A gente vai desenvolvendo a malícia, né, como eu comentei nos vídeos lá mais para trás. A gente vai desenvolvendo essa malícia, que é essa sensibilidade para identificar o mal. E a gente percebe as pessoas que são astutas e vulgares, e a gente não cai na ladainha delas. A gente não se deixa levar, seduzir por nada que seja ruim, que possa nos prejudicar. E aí, mais uma vez, eu reitero, precisamos sempre, todos os dias, de forma incessante, mergulhar no autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos, aquilo que nos agrada, que nos desagrada, aquilo que desperta os nossos desejos ou não. Quanto mais a gente vai se conhecendo nesse sentido e em muitos outros, a gente vai escapando, a gente vai fugindo para bem longe das pessoas que são astuciosas, vulgares e que querem de alguma forma nos prejudicar. A gente precisa ter cuidado com isso. Ele fala, nada exige mais cautela do que o trato com um espião. Essa questão do espião é aquela pessoa que está de olho em você e tenta de alguma forma puxar o seu tapete. Eu já falei isso várias vezes em outros aforismos, por isso que eu não quero me alongar demais, porque muitas das coisas que eu estou falando agora já foram ditas em vídeos anteriores. A gente precisa ter esse olhar de observador. Quanto mais a gente desenvolver, a partir do autoconhecimento, esse olhar de observador, a gente prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, perceber aquelas que são bem intencionadas, aquelas que são mal intencionadas, aquelas pessoas que são indiferentes, e por aí vai. A gente tem como desenvolver essa capacidade, basta que a gente queira e que a gente se movimente nesse sentido, beleza? Vamos lá para o 280, para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim, homem honrado. A boa conduta acabou, as obrigações agora não são pagas, e poucos dão aos outros o tratamento que merecem. Os serviços melhores recebem a pior recompensa. É o costume do mundo todo. Existem
nações inteiras inclinadas a proceder mal. De algumas teme-se a traição, de outras a inconstância, e de outras ainda o logro. Repare na má retribuição, não para imitá-la, mas para se acautelar, pois poderá ter a sua própria integridade arruinada de tanto ver o mau comportamento dos outros. Mas o homem honrado não se esquece de quem é em função do que os outros são. Aqui ele está falando sobre muitas comparações que são feitas, e lá no comecinho ele traz essa noção que a gente pode levar demais para a educação, para esse campo da educação que a gente sabe que não é valorizado como deveria. Ele diz aqui, os serviços melhores recebem a pior recompensa. É o costume no mundo todo. Assim que eu li essa frase, na mesma hora eu me lembrei dessa profissão de professor, de educador, que aqui não, assim, tem muitos outros países que também é desvalorizado, mas eu acredito que o Brasil é um dos países que paga pior os professores. É uma merreca que os professores ganham para fazer um trabalho extremamente dignificante, extremamente árduo, que é ensinar seres humanos, trazer valores, virtudes e conhecimento, que é algo que ninguém tira de você. Eu sei que você certamente já ouviu essa expressão muitas vezes, que o nosso bem mais precioso, além da própria vida, é claro, é aquilo que a gente aprende, os nossos conhecimentos. Aquilo que a gente aprende, ninguém tira de nós. Podem tirar de nós nosso dinheiro, nosso patrimônio, até outras coisas, nossa reputação podem derrubar de alguma forma, mas nosso conhecimento ninguém tira de nós. E quem é que nos passa isso? Os professores, e principalmente os professores lá do colégio, do primário, do secundário, dessas primeiras séries. São os professores mais importantes e consequentemente também os menos valorizados. É uma contradição absurda. E assim, eu sou um profundo defensor da educação, sempre serei. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu sempre comento isso e de forma muito genuína. É algo que eu amo fazer. E eu tenho essa convicção de que eu nasci para isso. Eu vim para esse planeta com essa missão de trabalhar com a educação. Então, essa é a bandeira que eu carrego e vou sempre carregar comigo. E aí, para a gente concluir esse vídeo, gente, eu quero ler esse texto que eu comentei no começo, que foi o texto mais bonito, gente, que eu já li até hoje, que fala sobre a educação e o valor dos professores, o quanto eles são pessoas que transformam o mundo. É um texto, gente, que eu compartilhei da autoria de Luciano Pires. É um jornalista, né? É uma pessoa que trabalha muito com podcasts. Ele tem um podcast muito conhecido, que é o Café Brasil. E aí é um texto que ele escreve dentro do seu site. E aí ele traz um e-mail, né, que essa pessoa chamada Geórgia, ela compartilhou com ele. E aí o título do texto é Geórgias, do Luciano Pires. Diz assim: os e-mails que recebo de leitores são uma riquíssima fonte de inspiração. Retratam fatos, sentimentos, visões de mundo e me honram quando descubro que existe gente informada, interessada e inteligente estabelecendo um diálogo internetico comigo. Mas certos e-mails são mais especiais do que outros. São aqueles que tratam de sonhos, de ideais, de paixões e de esperanças. Aqueles que desnudam a alma de quem escreve, como este remetido por Geórgia, lá no Rio Grande do Sul. E aí vem as palavras da própria Geórgia. Luciano, eu estudei praticamente a minha vida inteira em escola pública, e você deve ter ciência da anêmica produtividade que este ensino nos proporciona. Professores de péssima qualidade que devolvem aos estudantes a pobreza do contra-cheque numa aula débil e limitada. Não vou culpar a todos, mas a maioria confirma as minhas palavras. Concluí o meu segundo grau, pasme, não sabendo o que eram capitanias hereditárias. Passei a vida escolar ouvindo isso, mas não fazia ideia do que se tratava. Decidi então fazer vestibular para qualquer curso superior que me parecesse divertido. Afinal, estudo não tinha exatamente um sabor adocicado na minha língua. Optei por Relações Públicas na Federal do Rio Grande do Sul. Média alta. Precisava estudar e, para isso, era necessário saber o que eram essas tais capitanias hereditárias. Abri, temerosa,
um livro de história e comecei a ler e ler e ler. Não me satisfiz com história, passei para português, geografia, biologia, continuei a ler, ler e ler. Tive a grata surpresa de perceber em mim a paixão pelo estudo, pelo saber, ou seja, uma tremenda CDF. Em meio a essa descoberta, tomei a decisão de virar professora, mas não uma professora qualquer. A minha ideia era ser uma representante da educação do estilo Kevin Kline, em O Clube do Imperador. Melhorar essa porcaria de ensino do qual eu sou fruto. Bom, a história é que graças ao ProUni eu vou cursar este ano a faculdade de Geografia. Eu, sendo carente, consegui bolsa integral. Estou conseguindo a realização de um sonho, prestes a virar, a partir de março, uma universitária. Eu sei que farei parte dos 13% da população brasileira que tem ensino superior. E claro, sendo eu um projeto malogrado de um ensino deficiente, tenho consciência do quanto esta vitória sinaliza a minha força de vontade. Sei que o meu plano megalomaníaco de ascender a educação brasileira ao nível de país desenvolvido é um projeto que não poderei arcar sozinha. Enfrentarei a desvalorização de uma profissão, um salário irrisório e um cansaço diário pré e pós-aula. Porém, se de 30 alunos um sair da sala de aula com vontade de continuar em meio aos livros, com consciência política, econômica e ambiental, com discernimento mais amplo da realidade, eu já terei sobre o meu travesseiro uma mente tranquila de quem não está deixando a vida passar em branco. Cansei de culpar o governo. Se há a minha parcela que eu posso dar, ela será entregue de forma integral. E aqui termina as palavras dela. Que lindo, né, gente? Esse e-mail é meio emocionante. E aí ele conclui, o Luciano Pires: não conheço a Geórgia. Não sei quantos anos ela tem. Qual é a cor da sua pele? Se é gorda ou magra, loira ou morena, só consigo imaginá-la a partir do texto que me emocionou. Qual é a fórmula para produzir mais Geórgias? Não parece que é a sua origem. Não é a educação. Não é a posição social. Não são as oportunidades. Parece que é um fogo interior, a vontade de aprender. Mas antes de tudo, vem algo mais importante. Geórgia não se conformou. Tomou uma decisão, enfrentou os riscos, sentou para ler e descobriu uma paixão. Geórgia se deu uma chance. Mais do que isso, mostrou-se generosa. Colocou como objetivo estimular outras Geórgias. Os urubus vão achá-la sonhadora, iludida, inocente. Para mim, a Geórgia é necessária. Luciano Pires. É lindo esse texto, né, gente? Eu fiz questão de lê-lo na íntegra, porque ele nos traz muito ânimo, muito vigor. E eu acredito que quem for professor, educador e que esteja assistindo esse vídeo agora, deve estar batendo palma interiormente para essas palavras, porque é exatamente assim que os grandes professores, os grandes educadores pensam. Se uma única pessoa conseguiu se beneficiar, conseguiu tirar bons insights, crescimento, desenvolvimento a partir de uma aula, a partir de alguma coisa que ela compartilhou, ela fica feliz da vida. Ela vai dormir o sono dos justos, como eu gosto de comentar, essa teoria tão bonita associada ao Platão, ao Aristóteles, do sono dos justos. O sono dos justos é isso, é quando a gente tem a consciência de que a gente fez o nosso melhor e a gente sabe que isso vai contribuir para a sociedade, para a evolução das pessoas, para o mundo melhor. É isso que me move todos os dias. Eu não estou nem aí, eu já comentei isso outras vezes, eu não estou nem aí se tem muitas pessoas que assistem ou poucas pessoas. O mais importante é saber se eu estou tocando o coração de alguém. E eu sei que isso acontece. Muitas pessoas ficam mais quietinhas, em silêncio, não comentam muito, mas eu sei que isso acontece e é isso que mais me move a continuar. Esse fogo interior que move a Geórgia também me move, e eu quero a partir desse vídeo concluir trazendo essa motivação, esse estímulo para que surjam cada vez mais Geórgias. Talvez desse vídeo
apareça, surjam novas Geórgias, pessoas que estavam esperando só uma pequena fagulha para alimentar essa Geórgia de dentro de si e ser mais uma pessoa para contribuir para a melhoria da educação no nosso país. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo. Não deixem de dar um like, um joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não está inscrito e acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.